Oi, meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário de Pernambuco e no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde. A gente trouxe o médico pediatra Reginaldo Freire. É um prazer, Reginaldo, lhe ter aqui. Obrigado pelo convite. Conversar. Você que é tão querido na internet e eu acho que a gente pode dar algumas novidades, contribuir com as discussões do momento. Eu li ontem, Reginaldo, que os casos de sarampo aumentaram 300% no mundo. Em apenas 3 meses, é um número muito relevante, né? Na África, 700%. Eu fiquei admirada com isso. E dizem os especialistas da OMS que se dá muito a desconfiança com relação às vacinas. E existe uma campanha dos anti-vacinas, os ativistas até, né? E eu queria saber o que é que você acha desse movimento. Silvia, nos últimos anos realmente tem crescido esse movimento chamado anti-vaxxers, né? Que são os pais que são anti-vacina. É unânime a opinião de que a vacina sofre pelo próprio êxito. Como as últimas gerações não têm contato com algumas doenças, aí acham que elas não existem. E por isso acham que podem ficar sem essa vacina, sem essa prevenção. Grande parte dessas famílias tem por medo os casos de autismo, porque teve um estudo bem pequeno, bem controverso, há um tempo atrás, que tentou relacionar vacinas com o autismo. Mas, de lá para cá, todos os estudos refutaram essa hipótese. A gente tem o mais recente, de março agora, mostrando que não tem relação nenhuma, um estudo que envolveu mais de 600 mil crianças e que não comprovou essa relação maléfica com o autismo. Agora a gente tem comprovação de que quanto menos se vacina, mais casos se tem. Lá nos Estados Unidos, estatisticamente, se a gente tiver uma redução na cobertura vacinal de 5%, a chance de aumentar os casos de sarampo é de 3 vezes mais. Isso aí está atrelado a não só o aumento de custos, de tratamento, mas também sequelas devido à doença tipo o sarampo. Então, não é recomendável se deixar a vacina de lado? Não. É importante, primeiro, que se conscientize os pais da importância das vacinas. Tem uns debates interessantes que pegaram 3 atitudes para ver o que convenceria melhor os pais, né? A primeira atitude era mostrar a literatura para os pais. Mostrar, olha, os casos de sarampo, por exemplo, aumentaram e a vacina preveniria. Essa seria uma atitude. A segunda atitude era pegar um vídeo de pássaros e colocar para os pais, uma coisa bem aleatória. Se você mostrar um vídeo de pássaros e mostrar evidências científicas nessa pesquisa, não fez muita diferença para os pais. A única atitude que fez diferença foi mostrar fotos, realmente, da doença, mostrar que ela existe. Se você não prevenir os seus filhos, eles podem ter essas doenças graves. Então, eu acho que faz parte mais... de choque. Agora não precisa chegar a esse ponto, mas tem que ter confiança, tem que ter empatia, né? Senão não consegue se convencer essas famílias. Aí entra numa outra questão também digna de desconfiança, que é com relação à qualidade das vacinas. Pública ou privada? Tem diferença de fato de qualidade? Tem diferença. Felizmente o Brasil conta com uma das maiores coberturas de vacinação pública. Nosso programa de imunização é um dos melhores no mundo, mas não se contempla todas as doenças, porque não tem condições do governo bancar com toda essa proteção. Quando os pais me perguntam, faço no público ou no privado, eu debato com eles sobre as diferenças e deixo essa escolha em aberto. Não é que se você fizer só a do público, você está completamente desprotegido. O governo ele tenta cobrir as doenças mais frequentes, mais prevalentes. Agora, claro que tem aquelas que são um pouco mais raras, que podem acometer qualquer pessoa. Então, se você disponibilizar de recursos, aí é importante que você faça as do privado, pensando em menos efeitos colaterais e um pouco maior de cobertura, um pouco mais de cobertura. Reginaldo, você é muito ativo na internet e grupos de WhatsApp, por exemplo, vacina é um tema muito frequente, né, recorrente, e sempre gera polêmica. Todo mundo tem um palpite sobre esse assunto. Tem. E aí me ocorreu de que essa questão do palpiteiro de plantão é um assunto que você sempre fala, sempre levanta. O que é que você diz sobre as mães que sempre são abordadas pelos palpiteiros, seguir ou não seguir com relação a vacinas e com relação a outros temas também? Pois é, palpite é engraçado, né? Palpite tem aquele teor de ser uma brincadeira, de parecer apenas um conselho mais fugaz, mas às vezes ele machuca, né? Tem aquele... Eu digo que palpite só deixa de ser palpite e passa a ser conselho quando vem com
disponibilidade de ajudar, de colocar em prática o que a pessoa está oferecendo. E uma maneira de não deixar as mães mais inseguras ouvindo tanto palpite é informação. E é isso que eu tento disponibilizar na internet. É cada vez mais informação para que elas se sintam mais empoderadas, não só as mães, mas os pais. Grande parte dos palpites vem carregado com um pouco de crítica negativa, não é? Geralmente relacionada a não ter conseguido amamentar, ou não ter evoluído para um parto normal, ter optado por uma cesárea. Os palpites, às vezes, têm relação com isso. Me parece que você tem uma preocupação muito grande com essa questão do empoderamento das famílias, né? Isso. As pessoas se sentirem confiantes em criar seus filhos da forma que quiserem, né? Isso. Porque eu acho que 90%, Silvia, dos problemas das crianças está relacionado à visão que o pai vai olhar para aquele bebê. Eu brinco, né, no consultório sobre isso, sobre, às vezes, como é que você vai interpretar o choro daquela criança, né? O choro é a única maneira que ela tem de se comunicar, principalmente quando ela é mais nova. E se você sempre achar que o choro é de dor, o choro é de angústia, o choro é de fome... De birra. De birra. E nem sempre é. A criança está apenas se comunicando, pode ser, está com frio, quer ficar junto de você. E nem sempre é doença, né? Aí a gente mostrando que grande parte das coisas vai precisar apenas de tempo para a criança amadurecer, começar a interpretar melhor o mundo. Isso deixa os pais mais tranquilos e aí diminui a quantidade de doenças, de tratamento. Claro, mas tempo hoje é ouro na vida das famílias, né? Cada dia mais escasso, então você acredita que pode repercutir diretamente na... Acredito. Eu reconheço que é difícil os pais doarem um pouco do tempo, né, nesse tempo tão escasso, mas imagina como é difícil para a criança viver nesse mundo de adulto sem tempo, né? A criança está chegando agora, a criança não entendeu nada do que está acontecendo, ela precisa de um guia, e esse guia ausente vai deixar ela cada vez mais angustiada, vai chorar mais, e aí essa relação fica meio conturbada. E aí, eu sempre brinco, né? Vai chegar mensário, ao invés de dar presente, esteja mais presente, né? Então, eu queria saber, Reginaldo, como é que você lida com esse seu momento, que é um momento que se divide majoritariamente com o tempo destinado à pediatria, à neonatologia, e também às suas funções acadêmicas, mas você é muito presente na vida da web, né? Sim. Sobretudo Instagram e tal. Eu acho que é uma curiosidade não só minha, mas de suas seguidoras também, né? Eu gosto, Silvia, do que eu faço. Eu gosto de me dedicar. Assim, é um momento onde eu relaxo. Eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de criar conteúdo. As pessoas dizem, agradecem, né? Muito obrigado, seu texto modificou a minha visão sobre tal tema. Mas, na verdade, eu também agradeço, porque quando eu estou produzindo conteúdo, eu estou revisando a literatura, estou estudando também, estou aprendendo um pouco mais. E não tem maneira melhor de aprender do que você dividir, né? Você passar. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a um pediatra. Muito mais gente tem acesso a um smartphone. Então, com essa facilidade de ter acesso a dados, eu acho que eu estou contribuindo, pelo menos um pouco. Você mesmo que produz o conteúdo? Tudo, faço tudo. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de escrever como eu falo. E aí, para mim, é mais tranquilo, é mais fácil. E como me faz bem, como eu relaxo produzindo conteúdo, interagindo com as pessoas, é unir o útil ao agradável. E você consegue acompanhar as discussões que se gera depois da postagem? Não todas, né? Porque são muitos comentários. Não dá para ler, não dá para interagir com todo mundo, mas é bem interessante. Sempre eu tento trazer também uma parte do que os pais produzem de conteúdo para mim, de dúvidas dessas demandas. No Instagram tem aquela ferramenta de perguntas, você abre para todo mundo perguntar o que quiser. E aí vem algumas dúvidas legais, né? Eu sempre digo, se você me encontrasse na rua, o que é que você falaria, né? Como é que você é visto pelos outros médicos? Não, é bem tranquilo. Não tem nenhum tratamento especial ou algo pejorativo. Críticas ou elogios? Não. Eu acho que as pessoas que eventualmente veem como negativa essa interação na internet é porque não entenderam qual é a base disso, né? Quando a pessoa para refletir que aquele conteúdo está chegando em milhares de pessoas que não teriam acesso a essa informação, ela vai entender que não tem nada de promoção. Pelo contrário, a gente só está ali para divulgar conteúdo, expandir cada vez mais essa inteligência, né, coletiva. Só para fechar a questão da vacina, Reginaldo, que eu lá no início deveria ter
perguntado como é que você tem tratado com os seus pacientes e se há, de alguma forma, resistência de algumas famílias. É engraçado porque tem um dos maiores representantes desses antivacinadores nos Estados Unidos, que o filho dele teve sarampo. E a primeira coisa que ele disse foi que ele se sentiu terrível. E que ele não faria mais aquilo e que ele pediria desculpas e tal. Ou seja, quando vem na própria pele, a pessoa muda, né? Ainda bem que foi um sarampo, que a criança evoluiu bem e etc. Mas se fosse uma doença mais grave, uma meningite, né? Aí eu sempre levo essa discussão para os pais. Dessa forma que eu conduzo. Reginaldo, eu queria agradecer a sua presença aqui, sempre acrescentando, e os leitores e seguidores do Diário certamente vão ficar muito felizes. Maravilha, eu que agradeço. Espero ter contribuído de alguma forma. Desejo sucesso no seu trabalho de propagação dos seus conhecimentos. Obrigado. Obrigada. Pessoal, obrigada por nos assistir. Acompanhe o canal, que a gente sempre vai trazer novidades toda semana. Até mais.